Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Esse espaço é nosso. Queridos, a gente vai trazer hoje no nosso vídeo, que você pode até achar, nossa, que vídeo extenso, que vídeo longo, pra que tudo isso? Mas o assunto que nós iremos tratar, querendo ou não, tem mais ou menos a ver com o momento que a gente está passando, que é um momento de medo, é um momento do desconhecido. A gente está terminando o ano de 2020, tá já fechando as portas esse ano, e foi um ano sofrível. Foi um ano que todo mundo usou máscaras para esconder, para se proteger. A gente vai falar sobre uma época no Brasil onde aconteceu, não no Brasil, mas uma região do Brasil que passou por isso, que sofreu, e por que não dizer, até a data de hoje ainda passa as consequências. O vídeo de hoje vai ser sobre o Césio 137. Meus queridos, Wagner Motta e Roberto dos Santos são os dois primeiros personagens que vão dar início a essa história. Eles já podem ser considerados o primeiro parágrafo desse capítulo triste, mas que ensinou muito ao país no tocante ao recurso da medicina, no tocante ao descarte do que realmente não pode, depois de ser utilizado, depois de não ter mais necessidade, ser descartado de toda forma. Eles trabalhavam com reciclagem, os dois. Então, eles estavam na sua rotina normal, procurando algo para a sua subsistência, e entraram digamos que um galpão abandonado, em busca de algo para que tivesse valor, para que pudesse aproveitar para revenda, tanto para ferro velho ou para quem interessasse. E chegaram no local que estava abandonado desde 1985. Meus queridos, o fato do Césio aconteceu no ano de 1987. Então já faziam 2 anos que aquele local estava abandonado. E lá eles entraram e viram uma peça que, a princípio, chamou a atenção deles de tal forma que houve, sim, um encanto de cara. Então, quando eles viram aquela peça, eles falaram assim, que cilindro diferente, que cilindro vai dar dinheiro. Porque, principalmente, a estrutura era diferente, e aquela estrutura, eles criaram cifrões nos olhos deles e disseram assim, aqui vai dar para tirar um dinheiro legal. Pegaram a peça, colocaram em cima do carro de mão e foram embora, felizes da vida por terem achado um tesouro. Um tesouro. Foram para a casa de um deles e nessa casa passaram, digamos que uns 5 dias, tentando abrir aquela peça, tentando ver o que tinha no interior daquela peça, como aproveitar tudo que tinha, que pudesse ser, como é que a gente pode estar falando, desmembrado e aproveitado. Conseguiram tirar uma peça que era similar a uma marmita. Vou falar marmita, então, e vai aparecer a imagem, porque foi como ficou conhecido em todo o histórico de marmita. Então, essa marmita, eles saíram com essa marmita e disseram assim, nossa, aqui vamos ver se a gente tira algum dinheiro desse negócio aqui. Tentaram com instrumentos furar, abrir para ver o que tem dentro. Eles sentiam que tinham algo dentro daquela marmita. Sentiu, algo tem aqui dentro, mas eles não conseguiam dimensionar e não conseguiam avaliar o que tinha ali dentro. Depois de muito tentarem ver o que tinha ali dentro, decidiram sair para vender. Então, colocaram a peça, depois dos 5 dias, colocaram a peça no mesmo carro de mão e foram percorrendo pelas ruas de Goiânia. Um local, alguém que tivesse interesse em sim, ficar com aquela peça. E encontraram. Chegaram no ferro velho do Devair. Devair Alves Ferreira. Grava esse nome, Devair Alves Ferreira. Então, tanto o Wagner como o Roberto negociaram com o Devair. O Devair de cara desvalorizou toda a peça, que disse que aquilo ali era alumínio, que não tinha utilidade, que aquilo ali era praticamente descartável, que não tinha valor. E negociaram pra lá, pra cá. Tá bom, o Devair pagou um valor, eles ficaram de boa, foram embora. Até então, a história dos 2 meninos pode parar por aí. Eles participaram na introdução desse capítulo, dessa história que a gente falou, triste para o país, triste para a medicina do país,
triste para os recursos e dos cuidados que até então, gente, a gente está falando do ano de 1987, mas um ano antes, 1986, havia tido o acidente em Chernobyl. Na usina de Chernobyl, aquele vazamento que até hoje pessoas pagam um preço caríssimo de doenças, tumores, cânceres, por conta desse vazamento. Então, era um ano depois. O Brasil não tinha experiência de ouvir falar, mas o Brasil não tinha experiência na prática. E lá na frente a gente vai entender que Césio 137 ensinou ao Brasil o que fazer aprendendo na raça e na pele. Devaí viu aquela peça e ele ficou assim, meio que... Sabe, quando você vê um objeto que você tá seduzido por ele, mas não tá com muito afim de investir tempo, ele falou, vou investir. Tinha 2 funcionários, vamos abrir essa peça aqui. Vamos abrir, vamos mexer, vamos abrir, futucar. E mexeram de um jeito, de outro. E cada vez que mexia na peça, todo mundo tinha uma ideia diferente, como manipular aquela marmita, como manipular para... Tinha alguma coisa interessante dentro. Até que Devaí conseguiu tirar e extrair dela um pozinho. Um pozinho branco. Pó branco da peça. Meus queridos, o pó branco que o Devaí extraiu era um pó que aparentemente não chamava atenção. E ao mesmo tempo aquela peça estava se tornando, entre aspas, famosa. Todo mundo, que peça estranha é essa? Não, a peça que a gente comprou, mas a peça solta um pozinho. O pozinho é similar, digamos assim, similar. Era um cloreto. Olha, a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Era um cloreto. Esse pó não chamava atenção, porque era só mais um pó branco. Esse leite, o que? Sal? Era um cloreto. E eles começaram, cheiravam, sabe? Passavam na pele e não acontece nada. O Devaí foi, olhou, colocou em cima da mesa, espalhou lá na mesa deles pó. Vou até colocar aqui, espalhou na mesa o pó e sem graça nenhuma. Quando foi de noite, Devaí entrou na oficina e todos os lugares que havia tido contato com esse pozinho branco, todos os ambientes, mesa, todas as superfícies que houve contato com esse pozinho branco, estavam brilhando. Sabe quando você passa glitter? Sabe quando você passa algo que chama atenção, aquela luz realmente sedutora? Queridos, você tem noção que futuramente, lá na frente, mas eu vou dar um pequeno spoiler do final. Mas o Devaí fala assim, que ele se apaixonou pelo brilho da morte. Para você ver o brilho. Mas não era um pó branco? Só que à noite ele ficava azul. Ele ficava azul e brilhava. Era aquele pozinho que brilhava. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Deus me livre de ser Césio, né? Mas era um pozinho que chamava atenção. Começava a chamar atenção. E ele, quando viu aquilo brilhando, ele fez... Caramba! Que coisa diferente. Ele era casado com a Maria Gabriela. Chamou, Maria, vem ver. Quando a Gabriela que viu, sabe? Do nada, tava tudo muito, muito, muito iluminado. Azul. Aquele azul que dava... à primeira vista, uma tranquilidade, uma paz, algo diferente. E no outro dia, Devaí disse, cara, essa peça aqui é a minha amiga a partir de agora. Lembra que ele falou que se apaixonou pelo brilho da morte? Se ia beber, se ia trabalhar, para onde Devaí ia, ele levava aquela marmita com ele. E todo mundo que chegava, ele oferecia, ele mostrava, dizia, olha aqui, gente, essa peça aqui é uma peça... que eu encontrei, uma peça que vai mudar a vida de vocês, porque ela é diferente. Vocês não encontram isso na loja do supermercado, não encontram em lugar nenhum. Eu encontrei. E mostrava um pouquinho para um, mostrava um pouquinho para o outro, mostrava um pouquinho para outro. A Maria Gabriela havia feito, tipo de véspera, uma feijoada. E o Devaí havia comido essa feijoada com refrigerante e começou a passar mal. Ele começou a ter náuseas, vomitar, sabe, fazer muito número 2, muita diarreia. E a culpa, todo mundo começou a jogar pra feijoada. Ah, eu tô com enjoo, tô com vontade de vomitar. Não. E não sabiam a fonte real daquele mal-estar. Uma coisa que a gente tem que trazer pra vida é que nada acontece assim. Uma casa não cai do nada. Sempre antes de uma casa ruir,
um prédio ruir, começa primeiro a cair as fagulhas. Então, a vida vai mandando sinais. A gente precisa entender, tudo na vida vem uns sinais. E vieram os sinais, mas Devaí não... Um dos irmãos Odesson, um dos irmãos do Devaí visitou durante o dia. Ele trabalhava como um motorista de ônibus. Devaí chamou Odesson, olha aqui, ó. Aí novamente tirou o pozinho branco. O pozinho branco e mostrou, olha esse pozinho branco que eu tirei dessa peça nova que eu consegui. E a Odesson pegou a peça, botou um pouquinho na palma da mão, sabe? Esfregou ali aquele pó. Ai, cadê? Não, ele brilha, ele é muito show de bola. Não tô vendo nada de diferente nessa peça. O Odesson, o irmão do Devaí, disse, olha, eu não tô vendo nada de diferente nessa peça. Ai, coisa sem graça, vocês não tem o que fazer, não. O Odesson afirma isso, que, digamos que ele foi salvo porque ele não estava aberto para aquela sedução onde muita gente estava com aquela peça. Ele era motorista de ônibus e saiu, voltou para o trabalho, bateu a mão e voltou para o trabalho dele. Mas assim mesmo, o Devaí, cada vez mais encantado com aquela peça, que tirava aquele pozinho, e ele espalhava pela casa. Ele dizia que fazer um anel para a esposa, ele dizia que ia decorar a casa toda. E os funcionários embarcavam também nisso. E os vizinhos, muitos quiseram ver aquela peça, que coisa diferente. Começou todo mundo a ter os mesmos sintomas de náuseas, vômitos, diarreia, enjoo, e não passava. Não passava. Sendo que alguns quarteirões dali, os catadores que haviam encontrado aquela cápsula, aquele cilindro, também estavam passando mal. Muitos, sabe, aquele mal-estar? Se você já teve, com certeza todo mundo infelizmente passa por essa experiência de enjoo, náuseas, enfim. Mas imagine ocasionado pelo Césio. E os meninos, o Wagner e o Roberto, estavam sim, com aquele mesmo mal-estar, com aquela dor, quanto mais vomitava, quanto mais ia no banheiro, mais o enjoo não passava, remédio, chá, nada resolvia. E todo mundo guardando em casa. Ninguém estava indo para o hospital porque não estava dando importância. Ivo, um dos irmãos do Devaí, lembra que a gente falou que o Odesson, que era motorista de ônibus, chegou, pegou o pó, botou, não viu graça, ai, que saco. O Ivo já foi, digamos assim, no finalzinho do dia, na casa do Devaí, porque ficou sabendo que o irmão estava doente. Olha, chegou para ele o recado, olha, teu irmão Devaí tá com muita dor de barriga, tá com diarreia, não tá passando bem, visita, vai fazer uma visita. Aí ele pegou a bicicleta e foi lá na casa do meu irmão. Chegou na casa do irmão, o irmão tava assim muito mal, já tava faltando uns tufinhos de cabelo, mas assim mesmo, embaixo do braço estava a bendita marmita. Ó, meu irmão Ivo, olha, eu vou te mostrar, eu vou te dar um pozinho. Aí pegou aquele mesmo pozinho branco e botou assim em cima da mesa e mostrou pra ele, olha aqui esse pozinho branco, ó. Isso aqui faz um sucesso, meu filho, faz um sucesso. Que faz? Aí quando mostrou que apagou a luz, caramba, que lindo. Nossa, Lady das Neves vai amar isso. Queridos, quem é Lady das Neves? Se você depois der um Google Lady das Neves, vai aparecer a foto de uma menina linda, um anjo. E ele era, o Ivo, o irmão do Devaí, era pai da Lady das Neves, e ele disse, eu vou botar aqui numa caixinha, pegou lá um pedacinho de papelão, colocou o pozinho branco, que ficava azul, colocou tudo num papelzinho e disse assim, eu vou levar para minha filha, ela vai amar. Gente, quando o Ivo chegou em casa, quer dizer que já saiu do ambiente da casa do Devaí, já migrou para outro ambiente, para outro bairro, para outra localidade, e chegou com surpresa. Gente, trouxe uma surpresa. Minha querida Lady, vou colocar uma cidade embaixo da sua cama. Surpresa! Só vai voltar aqui quando eu mandar. Gente, eu tô fazendo tipo um teatro, né? Mas se você for ver várias fontes sobre Césio, depois você se aprofunda.
Tem gente que fala que ele colocou na entrada da casa, mas eu acredito que da maioria das fontes fala que foi no quarto da menina Lady. E o Ivo colocou embaixo da cama da Lady, espalhou aquele pó. Entra, minha filha! Entrou a Lady e os outros irmãos também. Lady, digamos que era a caçula. Então, cadê, pai, a cidade? O pó tava lá, espalhado embaixo da cama. Tava todo lá aquele pozinho azul, espalhado embaixo da cama. Cadê, papai? A cidade. Ó, o pai foi e apagou a luz. Quando apagou a luz, embaixo da cama ficou um brilho diferente e espetacular. Gente, se para os adultos já era uma sedução fora do normal, para os adultos já era uma sedução mesmo, algo que te atraía, algo que você queria mais, você não queria parar. Imagine para crianças. E os meninos ficaram encantados, maravilhados. Era uma fantasia, não era um desenho animado. Era ali dentro do quarto, perto deles, aquele brilho da morte. E brincaram, e a história fala que a Lady brincou, a Lady se inspirou, e a Lady brincou com as bonecas, e brincava com pó, e passava o pó na pele, e passava o pó nos brinquedos, nas bonecas. Brincou muito, muito, até que a mãe disse: Lady, minha querida, hora do jantar. Lady parou tudo, guardou os brinquedos, deixou o pó e foi jantar. Eles relatam que a Lady, o prato, né? Vamos falar assim, o que ela gostava mais de comer era o ovo cozido. Então o ovo já estava sem casca em cima da mesa. A Lady veio do quarto, sentou na mesa, sentou à mesa, pegou o ovo, mordeu, começou a comer o seu ovinho cozido. A menina Lady das Neves estava brincando com o Césio 137, foi comer, não lavou as mãos, digamos que não higienizou as mãos devidamente e comeu o ovo. E até então, que é muito perigoso, muito perigoso. Vamos fazer aqui um exemplo prático que todo mundo faz. Você vai fazer alguma coisa no teu dente. Você vai fazer um raio-x. Todo mundo, os médicos, eles usam aquele avental que protege. Se alguém estiver te acompanhando, a outra pessoa é convidada a não fazer parte. Raio-x também. Imagine passar na pele. O dano que pode causar pra gente. Imagine, meus queridos, ingerir. E quem ingeriu não foi um atleta bem preparado, que poderia, de certa forma, lutar contra. Você entendeu? Era uma criança de 6 anos de idade, com a mão suja de Césio 137, ingeriu aquele ovo. Os relatos falam que, tempos depois, infelizmente, a Lady das Neves começou a passar mal. Quer dizer, a culpa até então, no ferro velho do Devaí, era a feijoada, era aquele refrigerante, mas agora não mais. Porque pessoas em outros bairros que tinham tido contato com o Césio, até então ninguém sabia. Mas assim mesmo, a Maria Gabriela, a esposa do Devaí, ela começou a pensar: tá, tem alguma coisa errada. A minha feijoada nunca fez mal pra ninguém. Beleza. Sempre tem a primeira vez. Mas ninguém melhorava, ninguém ficava bom, ninguém melhorava. E agora, quem não tinha tido contato não tinha ingerido comida feijoada, tava doente também. E ela começou: Devaí, é esse negócio que tá trazendo mal pra gente. Devaí estava realmente, o que a gente, apaixonado pelo brilho da morte. Devaí disse: não, imagina, essa peça aqui não tem nada a ver. Você quer dizer, bota tudo culpa dessa peça. O que essa peça pode fazer? Que solta um pozinho desse, pelo contrário, um pó bonito que traz prazer para nossos olhos. Não, né? A peça não. E os dias foram passando, e a gente, quando não trata, piora. E os sintomas que eram ruins, mais constantes, pararam de ficar constantes e passaram a ser sempre. Quando a gente não trata de um sintoma, quando a gente está sentindo uma dor, a gente está com um desconforto no nosso corpo, um desconforto físico que a gente não trata, chama-se guardar a doença, né? Guarda. Uma hora, ela diz: eu vou sair de todo jeito.
E eles começaram a acreditar que aquele chazinho dava uma tranquilizada. O tempo mínimo, depois voltava pior. Náusea, vômito, diarreia. Os meninos, o Wagner e o Roberto, haviam vendido a cápsula no dia 18 de setembro. E no dia 28, então 10 dias depois, a Maria Gabriela, depois de muito insistir com o Devaí, ela disse: eu vou levar esse negócio para a vigilância sanitária para avaliar, porque não tá certo. Algo de errado. Algo não cheira bem. 10 dias depois, dia 28. Então, depois, até então ela ir, o Devaí já tinha perdido o cabelo. Gente, se vocês entrem para ver os detalhes, as fotos das vítimas, não as fotos das vítimas, porque houve vários tipos de queimadura de pele, mas o que me chamou a atenção no Devaí, porque o Devaí é o que teve mais contato, não só com o pó, mas com aquela marmita. Os braços dele ficaram escuros, como se fossem queimados. Era um escuro estranho, era um escuro de patologia mesmo. Os buracos que tinham na cabeça do cabelo cair, os dentes caíram. Quando a gente vai fazer Quando uma pessoa se submete a uma quimioterapia, radioterapia, a primeira coisa que ela sabe, ela tem uma consciência que de forma temporária, mas que vai acontecer, é a queda de cabelo. O cabelo vai cair, ela vai, infelizmente, renovar os cabelos porque vai cair. O Césio era de uma cápsula que fazia parte do tratamento de radioterapia. Então ele estava descartado naquele depósito, onde os meninos encontraram, mas estava ali ativo. Para quem não sabe, o Césio é um cloreto. O Césio 137 ou 137 é um cloreto. Deixa eu pegar aqui novamente nossa amostrinha de Césio. É um cloreto branco. Cloreto branco a gente sabe o que é cloreto de sódio, né? Que é o sal da gente. Então vamos falar que é sal, cloreto. Só que ele é retirado do urânio, extraído da pedra do urânio, e ele é muito resistente. Então se estava dentro do cilindro, na cápsula, lá no depósito abandonado, meus queridos, 30 anos pra frente, ainda faria o mesmo efeito maléfico e de morte. Gente, as pessoas não melhoravam. A gente falou que a Maria Gabriela, com um dos funcionários do Devaí, do Ferro Velho, foram para a vigilância sanitária levar peça, para finalmente a vigilância ver o que pode fazer com isso. E o que eles fizeram? Eles pegaram a peça, levaram bem cuidadosamente e foram direto para a vigilância? Nem tanto. Eles colocaram a peça numa embalagem e foram de ônibus. Vamos falar assim, você pega um ônibus cheio de pessoas trabalhadoras, de pessoas que têm coisas para resolver, tem gente sentada, tem gente em pé, jovens, idosos, todo tipo de gente, e entra uma pessoa infectada de Covid e tá ali sem proteção, e a pessoa pega, e a pessoa respira em cima de você, tosse, espirra. Todo mundo fica seguro? Não. Todo mundo ali, querendo ou não, em potencial, é um infectado, é um contaminado. E eles relatam que a Maria Gabriela e um dos meninos foram com essa peça para a vigilância e levaram dentro do ônibus. E é o percurso todinho no filme Césio. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link do filme. Veja o filme. Gente, você não espere um filme de Hollywood, você não espere uma superprodução, você espere história. Riquíssimo de detalhes, que infelizmente no nosso vídeo a gente não vai poder explorar tudo, mas é riquíssimo, o filme é riquíssimo nos detalhes e nas falas das pessoas, e você se envolve, e você fica envolvida com o Devaí, você querendo ou não, você começa a defendê-lo porque a expectativa dele passou a ser naquela peça, naquela marmita. O filme, antes que eu esqueça, deixa eu falar uma coisa sobre o filme, o Césio 137, o diretor do filme morreu por conta da exposição ao Césio 137. Tá vendo que na brincadeira, a gente falou que o urânio, né, o Césio que é extraído do urânio, demora tipo 30 anos para começar a perder a sua potência. E o diretor, também movido de íntima compaixão por vítimas,
Até hoje se contam as vítimas do Césio. Então, o diretor, movido pelas vítimas, e que essa história não ficasse em silêncio, não fosse esquecida, ele fez o filme, mas ele morreu em decorrência da contaminação à exposição do Césio 137. Mas vamos voltar para Maria Gabriela. E Maria Gabriela chegou com equipamento, com o funcionário, e na vigilância ela já chegou toda prostrada. Porque lembra que a peça, a marmita, estava exposta lá na oficina do marido dela, no ferro velho do marido. E lá todo mundo tinha contato, todo mundo pegava, todo mundo esfregava, assim, era uma coisa diferente. Todo mundo estava infectado, contaminado. Todo mundo. Então ela já chegou prostrada, cansada, sem força. Mas ela tem força, porque ela chegou lá. Se essa mulher não tem tido essa iniciativa, gente, a gente não sabe até onde chegaria essa tragédia. E ela chegou na vigilância e disse, olha, tá todo mundo adoecendo lá em casa. Todo mundo doente, lá na vizinhança todo mundo tá passando mal, o negócio não tá certo. E eu tô desconfiando que essa peça aqui, o pessoal da vigilância meio que não deu credibilidade pro que ela tava falando. Que conversa, não sei o quê. Eu acho que essa peça aqui, faz favor de avaliar a peça. Só que eu tô falando com força na minha expressão, mas ela tava já debilitada. Tá, coloca essa peça ali naquela cadeira. E o rapaz foi, colocou a peça na cadeira. A gente vai ver, qualquer coisa vem na sua casa. Existe a foto da peça em cima da cadeira, da maldita peça em cima da cadeira, que passou 10 dias na casa dela e trouxe tanta destruição e tanta tragédia. Quando finalmente eles resolveram observar a peça, já foi tarde? Um físico, sabe, eu não acredito no negócio de coincidências das coincidências, mas um físico apareceu com um aparelho que mede radiação, e o físico apareceu lá na vigilância com esse aparelho, e quando chegou perto desta cadeira, o aparelho, sabe, ativou. O pessoal até fala que achava que esse aparelho não estava calibrado direito, não estava equipado direito, mas ele ativou. O que tem ali naquela cadeira? Aí explicaram, olha, foi uma senhora que teve aqui com um rapaz. Todo mundo disse que todo mundo tá doente lá nas imediações do ferro velho do marido dela. E aí? Começaram a olhar com um olhar de desconfiança. Gente, daí então, tudo se precipita de repente. Foi se confirmado que era o Césio, mas a gente tem que entender que, será que foi tarde demais? A família do Devaí e vizinhos, lembra que a peça chegou dia 30, desculpa, queridos, que chegou dia 18 pelos catadores, comprada pelo Devaí no dia 18, no dia 28 foi levado para vigilância, 10 dias ficou dentro da casa do Devaí. E foi, queridos, no dia 30 de setembro que começou esse assédio na vigilância, e os especialistas pedindo. A casa do Devaí era o foco do acidente, mas todo mundo ali corria o mesmo perigo, o mesmo risco de vida. 30 de setembro. No dia 2 de outubro, 6 infectados já foram transferidos e 22 contaminados foram levados para o estádio. Um estádio de futebol foi fechado para começar a receber esse pessoal que havia tido contato com o cloreto de césio, que emitia uma luzinha azul, que seduzia as pessoas. E no final trouxe tanto trauma. Olha, roupas, objetos. Visualiza a sua casa, tá? Deus te livre, Deus te guarde, mas visualiza a sua casa contaminada. Alguém chega, uma visita, uma pessoa, alguém chega com algo contaminado de radiação, com césio, e coloca na tua sala, tá tudo contaminado. A partir dali você tem que sair praticamente com a roupa do corpo, sair com a roupa do corpo, e casas, objetos, roupas, documentos, tudo, praticamente tudo foi perdido. O Odesson, ele fala que o Odesson, irmão do Devaí, a gente conversou muito com ele antes de gravar esse vídeo,
E é uma pessoa boníssima, uma pessoa que está passando, caminhando por esse trauma. E tem muita história, tem uma bagagem muito extensa. Se você der um Google, se você der no YouTube, eles são... E você vai ver os relatos dele, os traumas. Lembra que a gente fez o exemplo quando o Devair mostrou para ele a peça, o pó branco que ele colocou na mão, ele espalhou com o dedo. Formou-se uma bolha na mão dele que não teve como remover, uma bolha d'água que no começo ele atribuiu como uma bolha de água. E o dedo que ele esfregou, ele perdeu o dedo. Então, cada pessoa ficou com uma marca na mente, marca de trauma e marcas físicas também. E começaram a transferir as vítimas para o estádio de futebol. Meus queridos, no estádio de futebol era para isolar. Então, Goiânia virou um caos. O governo meio que falava, meio que não falava. O governo meio que, tipo assim, é um vazamento, é gás. Não chegava à seriedade, sabe? Porque todo mundo ainda estava eufórico, traumatizado com o fato de Chernobyl. Mas era necessário se gritar. As pessoas que haviam tido contato com o Césio, ou com pessoas que tiveram contato com o Césio, foram levadas para o ginásio. Para o campo. E lá, vamos fazer os testes com aquele aparelho para ver a radiação de cada pessoa. E sim, ou descartar ou tratar. Os relatos das pessoas que passaram, havia um banho, deixa eu ver como é que é o nome do banho, é banho de desinfecção. Você toma banho, a gente toma banho tá sujo, tá suado, e toma banho, resolveu. Mas o banho de desinfecção, a maioria das pessoas que passaram por esse banho, vamos acreditar que esse banho realmente tenha sido necessário. Mas eles relatam que era um banho humilhante demais, muito humilhante. Você sem roupa, recebendo jatos de água fortíssimos em cima de você. E as pessoas com vassouras lhe esfregando de longe, porque você está supostamente, teoricamente, hipoteticamente infectado por Césio 137. Então as pessoas com vassouras te esfregando e mergulha essa vassoura numa solução, tipo, uma química forte para ver se tira Césio. Eles dizem que o Césio sai com muita água, lavando. Então esfregavam essa vassoura e o jato d'água, e tome vassoura e o jato d'água. Gente, não era um banho na privacidade, eram praticamente banhos públicos. E as pessoas, para entrar naquele estádio, passavam por esse banho de desinfecção, que eles relatam que era um banho humilhante, mas vamos acreditar que realmente fosse um banho necessário. Meus queridos, a água desse banho, sim, tomei o banho e o descarte da água. Entendeu? Muita gente contestou. Teve-se tanto cuidado no banho, tanto cuidado em esfregar, até mesmo em machucar a pele das pessoas. Depois que tomou banho, muito esfregão de vassoura. De novo. Sim, e a água do descarte? Muito se contestou, será que essa água foi descartada de forma correta ou foi colocada no ralo? Se foi colocada no ralo, ela foi para algum lugar e o Césio ama água. Aquele pozinho, ele na água, ele faz o show, ele faz o serviço. As pessoas passaram por... Lembra que a gente falou das coisas que foram descartadas, foram colocados em barris. Não é que pegou, descartar e tocou fogo, não. Foram colocados em barris com todo cuidado. A gente tem que entender que as pessoas que tiveram contato mesmo com proteção, elas foram expostas e pagaram muitas com a vida. Anos depois, aqueles rejeitos, aquele lixo radioativo ainda é monitorado. 6.000 toneladas de lixo radioativo foi o que pôde se dimensionar em resultado do acidente com o Césio 137. 6.000 toneladas. Meus queridos, olha, o acidente, como você fala, é mais uma tragédia do mundo. Mas para quem não dimensionou ainda do que a gente está tratando, o acidente com o Césio 137 ou Césio 137 foi o segundo do mundo
acidente radioativo. O primeiro foi Chernobyl. E o primeiro do mundo, o Césio, foi o primeiro do mundo ocorrido fora do ambiente de usinas. Dentro da cidade, um material radioativo contaminando as pessoas. Azul da Prússia foi o remédio, digamos assim, o tratamento que as pessoas começaram a ser submetidas para ver se externava o Césio. Olha, os detalhes de como se externava o Césio a gente não vai entrar. Depois se dá um Google lá, você vê o que esse azul da Prússia fazia. Ele foi usado em Chernobyl, com as vítimas de Chernobyl, então teve eficácia também para a galera, para as vítimas do Césio. Tomaram esse medicamento para começar o tratamento. Lembra que a gente falou que no dia 2 de outubro do ano de 87, as vítimas mais graves foram levadas para o Rio de Janeiro, saíram de Goiânia, foram levadas para o Rio de Janeiro para começar um tratamento mais eficaz, porque elas não estavam legais. As vítimas foram as 4 bem críticas que estavam, era a Maria Gabriela, a esposa do Devaí, aquela mulher que foi exposta de tal forma com o Césio que, sabe, passou dos padrões. Tanto moralmente como fisicamente. Não tá, Lina, mas aí a marmita não era do Devaí? A imunidade dela, não sei, a resistência física dela. A Maria Gabriela foi uma das pessoas que foram levadas para o Rio de Janeiro. A menina Leide das Neves, ela não melhorava. Gente, ela ingeriu. Ela comeu o Césio. É a menina que comeu o Césio. Ela não simplesmente passou. Se você ver, tem uma senhora que é uma senhora bem simpática, que ela fala que o pai da Leide das Neves, quando ele chegou com o Césio, né, o pacotinho de Césio, muito satisfeito, todo cheio de boas intenções, todo querendo compartilhar com todo mundo ali da localidade, aquele pozinho mágico, brilhante, glitter, que coisa mais incrível. Gente, era anos 80. Não é aqui a gente que tá na galera dos anos 2020, não. Era anos 80, há 33 anos atrás. Então, não tinha celular, não tinha essa tecnologia bombada que a gente tem. A diversão a cada um que se virasse. Então, apareceu um pó que brilha, meu Deus! O Ivo, quando chegou com aquele pó ali, e ele mostrou, antes de mostrar até pra Leide das Neves e pros irmãos, pra todo mundo, ele pegou o papel e passou assim, ó, no pescoço de uma das mulheres que tava, que era uma cunhada dele. Ó, vai ficar brilhante, vai ficar mais bonita. Passou, sabe? Milésimos de segundos, o pescoço dessa moça ficou deformado. E é algo que toda vez que ela olha no espelho, ela vê o Césio dizendo, eu estive com você. Então, não foi uma coisa de brincadeira. Maria Gabriela, Leide das Neves e os 2 meninos que trabalhavam no Ferro Velho do Devaí. Os 4 foram levados de avião para o Rio de Janeiro para passar por um tratamento mais ferrenho, mais severo, mais rigoroso, mais evoluído, né? Para ver se conseguia desinfectar. Tal era o estágio de diarreia, de vômito, de náuseas, de mal-estar que eles estavam. No dia 23/10, a primeira vítima, que é o símbolo do Césio, o símbolo, se você dá Google do Césio 137, no Brasil, aparece a fotinha de Leide das Neves, e ela foi o símbolo. No dia 23 de outubro, foi o dia da morte dela, ela morreu. Dia 24 já morreu a Maria Gabriela, no dia 27 morreu o Israel Batista e o Admilson Alves, todos vítimas do Césio. As primeiras vítimas do Césio. Queridos, sim, Lina, 4 pessoas morreram. Todo mundo, tanta tragédia, toda hora tem tragédia. Infelizmente, de uma vez só morrem tanta gente só de um acidente de ônibus. Só que a tragédia com radiação não é uma tragédia que puf, acabou-se. Morreu, acabou-se. O ônibus bateu, morreu, infelizmente, não. A forma que perdemos como acidente de ônibus, de avião, um acidente de trânsito, enfim, é uma ruptura imediata, definitiva. Mas a radiação, ela fica
nos perseguindo tal qual um fantasma. Vamos lá. Lembra que falamos que o Devaí, ele começou a perder cabelo, ele começou a perder dente, foi ficando com a pele escura. E ele, por motivo, a gente não vai aqui entrar nos detalhes, o mérito, mas ele não morreu com a Maria Gabriela, sua esposa. A Maria Gabriela morreu, a Lady das Neves morreu e 2 funcionários dele morreram. Ele não morreu, mas ele entrou em um estágio de depressão tão profundo, tão grave, que ele se entregou aos vícios, tanto do cigarro como do álcool, que teve uma cirrose e desenvolveu cânceres. A autópsia, depois que ele morreu, foi que ele desenvolveu câncer por conta desse desgosto. E o Ivo, irmão dele, pai da Lady das Neves, ele também. Os relatos da família, dos mais próximos do Ivo, pai da Lady das Neves, afirmam que ele desenvolveu um desgosto grande, sabe? Ele ficou triste porque ele se sentiu culpado pelo que aconteceu com a Lady das Neves. Olha, a culpa é algo que machuca, é algo que vai crescendo dentro da gente, feito um bichinho, furando o nosso coração, furando a nossa alma. Sentimento de culpa, eu acho que é um dos piores sentimentos que a gente pode desenvolver. Ele se sentiu culpado porque a filha perdeu a vida, a filha amada dele, a filha caçula, perdeu a vida por conta da exposição ao Césio. E a menina não pegou o Césio na rua, na escola, na casa de um amiguinho, ele trouxe para casa para ela. Então, para ele foi uma culpa, para ele... Gente, ele se entregou aos vícios, ele se entregou ao álcool, definhando até o dia da morte. E não se perdoava. O relato do enterro das meninas, da Lady das Neves e da Maria Gabriela, é triste por conta da... A gente não vai nem defender, não vamos julgar, vamos apenas relatar. Quando o caixão da Lady das Neves e da Gabriela chegou em Goiânia, elas saíram de Goiânia passando mal por conta da reação à exposição ao Césio 137, no Rio de Janeiro, receberam o tratamento, mas não reagiram e morreram. Quando retorna para Goiânia, os caixões devidamente lacrados, protegidos, volta a falar do nosso momento atual. Se você conhece ou viu, vou ver pela TV, o enterro da pessoa que morre de Covid, que morre com esse maldito Covid, são caixões, são enterros indignos. A vítima não tem direito, não tem a dignidade de ter uma despedida justa, com o tempo, com seus familiares. Não, morreu, enterrou, lacrou, ninguém tem contato, é aquela coisa fria. Quando o caixão delas chegaram, os caixões eram pesadíssimos. O caixão de uma criança de 6 anos, carregado por muitos homens, muito pesado, muito pesado. Elas iam ser sepultadas dentro, próximo ao cemitério da cidade, mas não ia ser exatamente no cemitério da cidade. Mas as pessoas não queriam saber, não. Tava tudo ao caos, era ao Deus dará, sabe? Salve-se quem puder. E quando viram que morreu, vai enterrar aqui? Aqui não. Apedrejamento de caixões, protestos. Tem um vídeo triste que a mãe da Lady, ela não sabe o que fazer, porque ela é jogada de um lado para o outro, aquela multidão, querendo que não, aqui não enterra. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. O corpo dela chegou no cemitério, o povo começou a apedrejar. Eles arrancavam meio fio e jogavam no caminhão para não ser enterrado. The coffins were lined with lead and glass. One of them even had a window allowing relatives a brief glimpse before it was lowered into the ground. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa.
O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. E a própria família fala que não tem direito de colocar flores sobre o caixão das meninas. Não tem direito de depositar flores. Porque as pessoas vão e vandalizam e destroem. Isso não foi na época, isso é até o dia de hoje. O julgamento não cabe a gente, tá bom? A gente não tá aqui com toga de juiz, a gente não tá aqui para aplicar sentença, a gente tá para fazer constatações de fatos e de uma página triste da história do país, onde por tão pouco, por conta da curiosidade, por conta da desinformação, a gente chegou a esse ponto. É o verdadeiro mexer com quem tá quieto. Os meninos que pegaram, que tiveram o primeiro contato com o cilindro lá atrás, lá no começo, lá no meados do dia 10, 13 de setembro, pegaram uma cápsula, levaram para o Devaí, mas antes passaram 5 dias mexendo na cápsula. A verdadeira atitude da curiosidade. Mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá. 5 dias até se descartarem com o Devaí. A gente voltou um pouquinho. Lina, e esses meninos, qual foi o fim deles? Olha, a história relata que eles estão vivos ainda, para você ter noção. Eles escaparam, como se diz, escaparam e foi um escape assim que a gente não sabe, né? Vamos falar que todo mundo tem um dia devido para partir, só que a saúde é debilitada. Inclusive, o relato de um dos meninos, ele possivelmente ia perder um dos membros agora, por conta do... Ainda... Lembra que a gente falou que o urânio, o césio-137, que sai do urânio, que é retirado do extraído do urânio, 30 anos para começar a perder a capacidade danosa. Existe o Odson que a gente estava falando, ele criou uma associação, que existe essa associação, vítimas do, eu ia falar do Covid, do Corona, vítimas do césio-137. Conversando com ele, ele falando sobre... Eu vou falar dele, porque foi a conversa que a gente teve com ele. Mas se for em detalhes com todo mundo que teve contato com o césio, o tocante ao preconceito e a discriminação. Meus queridos, existe alguma galera, algum grupo de pessoas que você tem um preconceito? Lina, olha, eu vou colocar minha mão aqui, ó, na minha consciência, tem um grupo de pessoas que eu sou um pouco assim, pé atrás. Por quê? Olha pra você, o que você tem diferente? Você tá igual. 2 olhos, nariz com 2 orifícios, 2 orelhas. Eu tô querendo te instigar nessa reflexão, porque a gente tem preconceito para com as pessoas. É na questão da cor, é na questão da classe social. Cor e classe social, que eu acho que é o preconceito que mais dói, certo? Porque até então eu acho que o preconceito não é por conta da cor, é por conta da classe social. Confere? Acho que o maior preconceito é a classe social. O Anderson falou pra mim, assim, que o preconceito, as pessoas, em não entender na questão da radiação, da contaminação, estenderam de forma perpétua a discriminação em relação a eles. Ele falou que depois disso, ele era motorista de ônibus, foi mais de 1.000 pessoas que foram levadas. Eu lembro quando a gente falou que foi levar todo mundo para o estádio de futebol para passar por desinfecção, aquele banho. O Odson fala que ele era motorista de ônibus. Então, depois que ele teve contato com o pó do césio, ele ainda voltou para o trabalho, voltou para o ônibus, levando radiação nele. O contato com o césio é complicado, porque aqui, digamos que aqui se fosse césio, que viesse esse césio, eu estou exposta ao césio, estaria exposta ao césio. Mas depois que eu descartasse, me distanciasse, o césio não teria mais nenhuma utilidade na minha exposição, mas eu fiquei exposta.
Mas teve uma turma que realmente passou no corpo, teve uma turma que levou para casa, expôs em casa, houve uma turma que, no caso da Lady das Neves, que ela ingeriu de forma ingênua e inocente. E Odisson fala que tudo que ele tentou, depois do Césio, depois que estourou a bomba, depois que passou o tempo, todas as portas que ele bateu fecharam para ele. Tudo que ele tentava fazer de comércio, de negócio, nada dava certo. Todo mundo batia porta, porque na testa dele estava gravado Césio 137. Você é Césio, você é vítima do Césio, você estava envolvido com o Césio. O Odisson fala isso, que até aplicativo, um simples aplicativo onde você ganha o pão de cada dia, onde você luta, tá na guerra, na batalha, na jornada, procurando o seu, ganhar o seu. E ele foi impedido de usar, de trabalhar ali por conta do Césio, por conta da discriminação das pessoas. Gente, a gente não tá falando de atitudes irresponsáveis. Hoje ele mora numa fazenda, bem isolado, não por conta do Césio, mas para quem quer tocar a vida sem se estressar. Porque a própria equipe que trabalhava com, tanto na questão da prevenção, como na questão de impedir que se espalhasse a contaminação pela cidade, por outras cidades, então estava controlado. As vítimas foram tratadas, as que sobreviveram foram tratadas, controlado. Há um tempo, há um período que sempre eles vão lá naquele local onde foi colocado todos os entulhos, o lixo radioativo não, né? O lixo tóxico mesmo, o lixo radioativo que foi ali descartado. Então, há uma periodicidade que eles vão lá ver, verificam o grau de radioatividade. Não, você tá beleza, vamos continuar. Então, e as pessoas, principalmente, foram avaliadas, são avaliadas com um certo período. Então, se ele estava trabalhando de aplicativo, é porque ele estava liberado. O preconceito mata, o preconceito afasta, o preconceito não agrega, zero agrega as pessoas. A lição que a gente tira do Césio, a maior lição de todas, não é só mexer com quem está quieto. É a questão de você procurar entender e ter a percepção, a sensibilidade da dor do outro. Quem não sabia, agora fique sabendo que no Brasil, há 30 anos atrás, houve um acidente radioativo que atingiu pessoas e até hoje se colhem frutos, até hoje se pagou preço por aquele momento. Um cilindro que estava descartado num local que não deveria estar. Houve culpados, certo? Às vezes o ser humano, ele se sente mais leve quando algo muito ruim acontece e alguém leva a culpa. Então, houveram culpados. Não me pergunta se houve justiça, mas houveram a lei e a justiça encontrou os culpados. Vamos ver se cumpriu-se a pena. Mas houve sim uma penalidade, houve no começo uma certa indenização, porque dinheiro não paga, mas dinheiro sempre é bem-vindo. Houve uma certa indenização e só. 30 anos depois, aquele físico que estava com o aparelho, que viu na cadeira, ele falou que a peça que estava descartada naquele local não era para estar ali. Ela havia sido retirada dali, estava no local que deveria estar. Por algum motivo, por alguém desconhecido, a peça voltou para lá. Então, ele fala que ele foi condenado, esse físico fala, o físico Flammarion, ele fala que foi condenado, mas ele foi condenado de forma injusta, porque mesmo sendo responsável pela peça, a peça voltou para lá. A culpabilidade, a responsabilidade, ainda a gente não tem o nome certo. Olha, os responsáveis são fulano, beltrano, cicrano, mas as vítimas a gente sabe contar. Lady das Neves, Maria, Gabriela, o Israel Batista e o Admilson são as primeiras 4 pessoas que perderam a vida por conta da exposição do Césio 137. E depois vieram os outros, os traumas, as doenças, as infecções de pele, porque não é porque você morreu que você não é vítima. Não é porque você
não tocou no Césio que você não é vítima. Existem muitos e muitos e muitos relatos de vizinhos, de pessoas que foram expostas, que a lei achou que não eram merecedoras das indenizações, dos benefícios, entre aspas, que não são benefícios, são direitos. A pessoa já está com a saúde contaminada, literalmente, e ainda é preterida aos benefícios. Com a quarentena, todo mundo que passava por tratamento tinha, digamos assim, a gratuidade de ir e vir para o tratamento 30 anos depois, vê só, do Césio. Com a quarentena, tudo isso foi diminuído. A mãe da Lady das Neves fala isso. A mãe da Lady das Neves, uma senhora com uma voz de anjo, muito boa, e que passou por tanto. Hoje ela está mais confortada, porque não existe uma dor que não existe um conforto, não existe uma dor que não existe um consolo. Netos adoçaram a vida dela. Ela ficou com 2 filhos ainda. Ela relata que até o filho depois tentou suicídio por conta desse desdobramento do trauma com o Césio. Se você não sabia, fica sabendo. Um dia no Brasil houve uma química que fez uma bagunça mortal em uma cidade chamada Goiânia, em Goiás, e levou vidas, e trouxe traumas, e desenhou destinos. O vídeo de hoje é justamente esse. Césio 137. Em setembro de um ano a 33 atrás, houve a distribuição de histórias, rebuliços e reviravoltas de situações e casos. As pessoas passaram por tratamentos, as pessoas passaram por contaminação e descontaminação. E tenho certeza que todo mundo que teve envolvimento, teve contato com o Césio, elas têm algo para falar, tem algo a relatar, tem algo para acrescentar nessas histórias. Ei, tu nem sabe, ó, por conta disso, o paladar das pessoas na época sumiu. Vomitava, não tinha paladar, tinha a diarreia, aí tinha náusea, e era aquele círculo vicioso. Acabava o último sintoma, começava de novo, recomeçava. Por conta da exposição de algo que era para ser descartado. A curiosidade faz a gente acreditar que estamos acima do bem e do mal, do certo e do errado, da vida. A curiosidade nem sempre pode ser medida assim, nem sempre deve ser medida assim. Césio 137. Vamos terminar o vídeo com a reflexão e a frase do Devaí. Devaí morreu triste, com desgosto. Mas a frase dele: eu me apaixonei pelo brilho da morte. As nossas paixões devem ser controladas. As nossas paixões... Como, Lina, controlar uma paixão? Se a paixão ela vem como um fogo que me consome. Sim, até nessa paixão. Atender, compreender e ler os sinais. Césio 137 foi o vídeo do nosso canal hoje. Meus queridos, Deus abençoe e cuide. Se você viu o vídeo do começo até aqui, você tá de parabéns. Beijos de chocolate para você. Até a próxima. Quando chegaram a Goiânia, os corpos de Lady das Neves Ferreira e Maria Gabriela Ferreira, que foram transportados em um avião da FAB, dentro de caixões pesando mais de 600 quilos cada um. Eram pesados como o ambiente que encontraram no cemitério, onde o povo reunido e comandado por políticos tentaram impedir com pedras a entrada dos corpos no local. Dedicamos esse vídeo a todas as vítimas e família das vítimas do Césio 137. Também estendemos o nosso abraço carinhoso, o nosso abraço de conforto
a todas as vítimas, aos convalescentes e às famílias das vítimas do Covid-19. Que Deus possa estar cada vez mais abençoando, cuidando, guardando, dando sabedoria para a gente levar essa vida da forma que Ele proporciona. Beijos, meus queridos.